Olá pessoal, estamos abrindo oficialmente o Pod Brits, podcast aí da construção civil entre amigos. Hoje estamos com convidados aí especiais e o meu amigo Richard aí que vai fazer parte da bancada comigo sempre. Tudo bem, Richard? Tudo bem, muito Beleza. obrigado. Obrigado a todos aqui na mesa. Vamos lá. Vamos lá, né? Ô Richard, primeiro esse nome, né? Pod Brits. Eu conheci você há muitos anos, né? Hoje você está com a Oxy Engenharia, né? Até agradecer a Oxy e ao C3 aí por disponibilizar o espaço, né? Tá junto de parceiro nesse projeto. Ô Richard, eu te conheci há muitos anos, né? Não sei se pode falar aí para o pessoal fazer a conta, mas é mais de 20. É isso aí. E além de conhecer sua carreira acadêmica, sua carreira comercial. E você fez essa brincadeira aqui, né? Porque ligava sempre e falava, Alexandre, pode? Brits, pode? Aí ficou pode Brits, é isso? Isso mesmo, né? A gente estava pensando em outros nomes, tudo, e sempre veio esse nome, pode, Brits, pode, vamos, casou junto com o nome e achei bem interessante Aí deu ficar esse certo. jargão, né? E achei Entendi. interessante para nossa área, né? Você que sempre está influenciando, trabalhando para várias empresas, eu acho muito interessante, né? Muito bem, você que vai estar na bancada sempre com a gente, aproveita e faz uma apresentação, né? Você, eu tenho uma ideia já do que você faz hoje comercialmente, mas explica um pouco quem que é o Richard Batista para o pessoal e depois vamos apresentar nossos convidados aqui. Meu nome é Richard Dantas Batista, tenho 49 anos, pai da Sofia e do Pedro, casado com a Raquel, já estamos há 30 anos juntos. A gente, logo que eu me formei, a gente já começou um trabalho junto com a Cirela e a Glacer e assim, me encantou muito de um diferencial de trabalho, né? De tecnologia, de gestão, de respeito, né? Uhum. A gente prestava serviço para grandes consultoras e a gente viu o diferencial que era a Cirela do trabalho, né? A gente Uhum. dos desafios que ela apresentava, né? O respeito com os funcionários, respeito com os colaboradores, respeito com os fornecedores, Sei. trazer muitas vezes grandes nomes, né? O Sabatini, muitos Um professores, dos convidados que está aqui hoje, que é o Paulo Helene, também Paulo deu Helene, muita consultoria para a gente. né? Então todo esse pessoal, esse time, né, de professores, porque a gente vinha de uma, quando infelizmente acabou ver aquela mítica da Encol, né? Sim. E a Cirela trouxe aquela expertise, trouxe para dentro, Uhum. mostrou o que poderia fazer. Hoje a gente vê o que a Cirela é. Ela realmente mudou o mercado da construção civil em todos os sentidos, né? E dá voz, né? Não simplesmente aquele que a gente fala aquele termo tira na massa, Sim. a diferença, né? E então de chegar, de ter todos os processos, né? As tecnologias, de ter uma obra econômica, uma obra rápida, né? Cada dia mais a gente tem pessoas menos qualificadas, né? Uma dificuldade muito grande de ter pessoas qualificadas, né? E a Cirela ajudou muito a criar processos e todo mundo acabou seguindo as outras consultoras, vendo o porquê, né? Não a Cirela falar, a Cirela é conservadora. A Cirela não é conservadora. A Cirela é uma empresa que tem base e ela, assim, o valor que ela dava para a engenharia me encantou muito da gente ter trabalhado. A gente, só para a Cirela, a gente participou de mais de 100 projetos, 100 empreendimentos. Nessa época você era empreiteiro, né? Empreiteiro, Tá. né? E tinha o Zorzi, né, que O diretor, né? era diretor. Começou a primeira obra que eu fiz, ele era coordenador de obras Sei. e foi crescendo, né? E muitas outras pessoas dentro da Cirela. Foi um aprendizado muito grande e a gente via um valor do que eu via em outras, eu sendo empreiteiro, né, prestando serviço para outras construtoras. Você tem a visão de outros, que muita gente que está lá dentro não sabe desse valor. Não sabe, né? Então muitas vezes não respeitar a gente, não respeitar, faz isso, e não é assim. Sim. Então, era um respeito como profissional, tanto com a gente que era engenheiro, como o engenheiro, também com os nossos funcionários, né? Certo. Então, era um respeito muito grande, é uma coisa a gente vê que é a colônia judaica, né? Sempre uma preocupação com o conhecimento, né? Isso me encantou muito, eu cresci muito como profissional, né? E aí a gente, sempre aquela conversa que a gente teve, acho que muita gente, por necessidade do mercado, de formar muito engenheiro, muitas vezes faltar muito treinamento, uma visão dessa nova, vamos atingir meta, vamos atingir isso, Sim. mas tem o processo, mas não sabe por que é feito aquilo. Legal. Né? Por que é feito isso? Não, tem que fazer porque está escrito. Né? E não é. Certo.
Então a gente te provocou esse nosso encontro e para a gente estar enriquecendo a engenharia e trazer essa nova geração, dar valor para os Claro. professores novamente, né? Isso. Antiga geração também, Antiga geração, né? Não é, ela não sabe de nada. Quem que é a Sim. Sabatini? Quem que é o Paulo Helene? Não. Trouxe muita coisa, né? E muitas vezes hoje a juventude não sabe o que é, Sim. né? Então E- foi e- um trabalho muito grande deles, né? E valorizá-los, né? Sei. E hoje você falou dessa parte da Cirela, hoje você é empresário, você tem uma construtora, incorporadora e construtora, é isso? Isso, né? Aí foi a questão, a Cirela cresceu, adquiriu seus processos, então a gente já viu que não tinha mais uma atuação nossa para a gente e a gente vendo muitas coisas. Por que que faz isso? Por que que faz aquilo? Por que a gente pode mudar? Então eu acabei sendo, vamos dizer, de certa maneira, eu saí dessa área em 2018, parei de prestar serviço, resolvi montar de vez a minha incorporadora e construtora, só construir para mim, para eu poder aplicar coisas novas, né? Que muitas vezes o pessoal é reticente por causa de custo ou isso, ou não olhar o que a gente pode pôr de diferente, né? Tem a sua consultoria que sempre me apoia, me ajuda, né? Pode, Brits, fazer É isso isso, aí. pode aquilo, ou trazer pessoas, né, para Sim. nos assessorar, para a gente ser arrojado e trazer coisas diferentes para enriquecer a nossa equipe, eu entregar um produto melhor para os nossos clientes, né? Legal. Muito bem, muito bem. Nós já adiantamos aqui, né? Estamos com um professor, né? Uma honra, né? Foi nosso professor aqui de todos que estão na banca. E estamos com a Jéssica Dantas aqui da Cirela também. Se eu for passar para o professor primeiro, ele vai me dar bronca que não foi ladies first. Olha lá, eu já conheço ele, jargão né? já. Então, Jéssica Dantas, né? Hoje muito conhecida, tem uma atuação forte tanto no mercado quanto na área acadêmica, né? A Jéssica, inclusive, está dando aula lá no IDD de inovação, né? Também está ligada ao Ibracon, né? E hoje é a coordenadora de qualidade e desenvolvimento tecnológico da Cirela, que já foi citada aqui, que é uma das maiores consultoras do país, aí com muitos canteiros em andamento. Jéssica, eu já quase falei tudo, mas eu quero que você se apresente aí para o pessoal. Olá, olá a todos. É um prazer e uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito feliz pelo convite. Obrigado pela apresentação, Ale. Fiquei até... Sabe assim, quando infla até o ego, assim, sabe? Depois de uma apresentação dessa. Mas realmente muito isso que você comentou, né? Hoje eu tô aí com essa atuação nas duas frentes, tanto no mercado quanto na academia, porque foi algo que eu percebi ao longo desses anos, o quanto é importante esses dois mundos caminharem juntos, né? Não deveria nem chamar de dois mundos, como eu falo, né? Deveria caminhar ali junto. Então, hoje eu tenho essa atuação frente às duas coisas, tanto no mercado, na Cirela, na parte de qualidade e desenvolvimento, aí nas nossas 3 marcas da empresa, então Cirela, Living e Vivaz, que nós pegamos aí os empreendimentos econômicos, o médio, o alto padrão e o luxo, e tenho essa atuação hoje ali no Instituto Brasileiro do Concreto, e acredito que com essas duas vertentes eu consigo compilar bastante informação e levar para ajudar na formação da futura geração. Por isso que eu me dispus a dar aula, hoje em graduação, em pós-graduação, para realmente permear ainda mais esse conhecimento e, de alguma forma, ir conectando, né, esses mundos que a gente tem aí, que fazem a construção civil alavancar cada vez mais. Muito bem. E você faz mestrado hoje também, não faz? Faço mestrado, minha defesa saiu hoje a data, então... É isso? Já está defendendo? Não, vou defender dia 6 de junho, minha defesa já está marcada, está lá no site da USP, não tem nem para onde correr mais agora. Isso E aí. estou na reta final aí para terminar meu mestrado na USP, na Escola Politécnica, na parte de inovação na construção civil, na linha de pesquisa com foco em concreto. Certo. O Richard também estudou lá na USP, né? Fez a pós-graduação lá, que é a especialização, é isso, né? Primeiro eu fiz que eu sou apaixonado por alvenaria estrutural, né? Perfeito. E depois eu fiz o TGP, né? O MBA lá com o pessoal, com você, com o professor Sabatini, todo O Sérgio mundo. Franco. É, O professor também era da área lá, só que de materiais, né, professor? É verdade. Isso aí. Os Ors e todo mundo, né? Foi assim, Legal. foi muito bom para mim, para a questão, a gente no dia a dia trabalhando todos os processos que tinha da Cirela e a gente via, falar, eu não sei nada, né? E da hora que você vê e você vê outros companheiros vendo, nossa, que novidade isso, e aquilo para nós Sim. já era o nosso dia a dia, né? É, E a o gente Brasil é via o muito nível grande, que a é. gente estava, né? Então por isso que eu falo que muitas vezes é bom a gente estar fazendo essas especializações, MBA, para a gente estar realmente se colocando como profissional. Muitas vezes são coisas tão naturais que a gente faz que a gente acha que a gente não tem valor e você vê o quanto as pessoas dão valor àquilo,
e você vê em que ponto que você está. E também a questão muito de você também, todo mundo mais ou menos do mesmo nível profissional, e você explanar, saber explanar, expor suas ideias, defender as suas ideias, ouvir as ideias, Sim. né? Então, é muito interessante a gente estar se atualizando, né? Muito bem. Professor Paulo Helene, uma honra, né, ter o senhor aqui. Agradeço de aceitar o convite de primeira. Todos nós fomos alunos, tivemos seu livro como referência na graduação, na pós-graduação. Todo mundo que dosa concreto, professor, tem o método do seu livro. E você é uma referência. Você é o leão do concreto, se a gente procurar na internet. É uma referência mundial. Doutor Paulo Helene, eu queria que você se apresentasse hoje. Tem toda essa experiência acadêmica, mas eu acredito que muito do sucesso é porque você atua na prática também, né, no mercado de trabalho. É verdade, Alexandre. E eu tenho uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com vocês, né, com a Jéssica, com o Richard. E você que hoje é uma referência aí para a nossa engenharia, está sempre na vanguarda. Eu tive a felicidade, eu acho que o meu sonho como engenheiro é ser construtor. E eu fui construtor os primeiros 5 anos da minha carreira profissional. E isso eu acho que deu assim aquela visão necessária do que é a engenharia mesmo, a engenharia de produzir coisas, né? Uhum. De ter um produto acabado a partir de um projeto, de umas ideias, porque o projeto são só ideias. Então, foi muito importante isso para a minha carreira. E quando eu comecei a me dedicar mais, fui para o exterior, fazer curso de especialização, mestrado, doutorado, pesquisa, etc., eu sempre nunca deixei, como você bem falou, nunca deixei de estar ligado e de estar prestando atenção nessa questão da construção, da prática, da aplicação dos conhecimentos desenvolvidos na pesquisa. Uhum. E talvez isso tenha me ajudado na profissão de eu me sentir também bem realizado, de ver as coisas acontecerem, né? Que o engenheiro de construção, ele tem esse papel, né? Ver a obra pronta, mesmo que você seja um consultor, você se sente participando daquele projeto, daquele produto final. E isso traz bastante realização profissional. Muito bem. Professor, ao longo da conversa a gente vai contando mais histórias, né? Mas foi citado o Ibracon, né? E a sua área de pesquisa sempre foi ligada ao concreto, né? Isso. E eu tenho conversado muito com o Richard, a gente conversa muito. Hoje, um pouco antes, a gente conversou e o tema está muito na qualificação hoje do engenheiro, né? Do engenheiro, do arquiteto, do técnico em si, né? De todos que estão envolvidos na construção. O Richard, por exemplo, o concreto avançou muito, né? A gente, há poucos anos atrás, pedia só o FCK com 1 kg-força por centímetro quadrado, não era isso? Isso. Tá 150 preocupado com quilos, módulo, 135. No máximo um slump. Até o slump, a concreteira às vezes falava, precisa aumentar alguns centímetros Põe água aí, põe água. para subir, né? E hoje, nós estamos vendo que o jovem, né? Ele quer tudo muito rápido, né? Sem o conhecimento, né? A gente está tendo dificuldade, todas as construtoras quase que eu vou estão falando da qualificação dessa mão de obra de estagiário, né? Que o professor falou, né? Ele estudou engenharia para fazer prédio. Ninguém entra na engenharia civil para ir trabalhar num banco. Não tem nenhum problema isso, mas o sonho não é. Você não vai lá fazer um curso de engenharia civil, eu vou fazer engenharia civil para trabalhar num banco. Nenhum problema quem trabalha em banco e está feliz, tá? Mas a engenharia civil quer fazer um prédio, o arquiteto quer projetar um prédio, né? E esse pessoal que está indo, você está no mercado, você concorda que essa parte de qualificação parece que está mais fraca hoje? O que você acha? Até inclusive eu me formei na FEI, eu ia fazer engenharia mecânica. E os 2 primeiros anos são básicos de engenharia mecânica, e eu jogava futebol com o pessoal, via pessoas mais velhas, e o pessoal estava indo para banco. Era na época do Fernando Henrique, teve crise da Coreia, crise do México, e a indústria estava acabando. Estava todo mundo indo para banco, nada contra. Tenho amigos até hoje, estão em banco, estão bem, mas... Não, engenheiro é bom. Se ele for... O pessoal fala, vai ser Uber ou vender hot dog. Se for, também vai ser o melhor. Vai ficar lá milionário, vai vender o hot dog. Engenheiro faz qualquer coisa, mas... E faz bem. Faz bem. E faz bem. E até
conversando com as... E eu queria trabalhar, fazer engenharia de produção, que eu queria trabalhar no chão de fábrica. Chão de fábrica. Né, para trabalhar ali na produção com o pessoal, né, otimizar os processos. Né? E depois eu acabei vendo que não era a área e tinha essa área de civil, que era... Eu mudei para civil. Lá civil era infraestrutura, né? Você devia ter ido para Mauá, entendeu? Mauá, Então eu ia perder um ano. Cada um vai defender a sua aqui. O professor já vai falar que devia ter ido para USP, Eu enfim. esperei a deixa, entendeu? Por isso que o cara da feia, eu falei, eu vou ter que fazer a É que feio e Mauá tem Aí tem lá, chupa feio, chupa Mauá. Tem. Até hoje no Ibracol também tem a briga, né? Aí até hoje agora eu contratei uma nova engenheira lá, ela é da Mauá, a gente fica brincando, Foi chupa feio. esperto também. O professor já viu lá nos concursos, né? Nossa, é uma... Mauá e feio tem um... Tem uma aí, né? E aí eu ia perder um ano. E aí fui para civil, aí trabalhava em obra pesada, tudo, mas eu sempre eu falei assim, não, eu quero ir para prédio, eu quero ir para edificações, né? E logo no primeiro, acho que a primeira obra que eu fiz de prédio foi com a Método Engenharia, que era uma referência na época, sim, né? Sim, com certeza. Os dois, né? Tanto o Hugo quanto o filho estudaram lá, né, professor? Né? Na USP também, né? Da Método, né? Eu sei que o filho dele é certeza. De quem? Do Hugo da Método. Sim, donos. Né? E a gente viu, nossa, eu vou para uma obra da Método, sim. né? E depois teve a Cirela, que aí foi um aprendizado e foi muito bom. Então, mas daquela época que você ia nas obras, tinha engenheiro raiz lá, o cara tava no canteiro, bota suja, chegava suado lá, e eram até de uma idade mais avançada. O cara, você via lá que ele tem uma competência embutida de experiência. Hoje, parece que isso não é mais realidade. Você está sentindo isso? Porque eu vou perguntar para o professor dessa parte de qualificação. O que você tem sentido? Hoje eu brinco que todo mundo, desculpa, Justo, mas todo mundo acha um Roberto Justus, acha um executivo na construção civil, não quer se sujar, não quer ver lá como estão sendo feitas as coisas. Eu quero isso na data tal e não importa o quê. E acaba... Muitas vezes a obra, né, o coitado do mestre, do engenheiro, do engenheiro não, do... Encarregado que seja, os empreiteiros, né, acaba enfim. não resolvendo, depois tem um produto pronto e surgem problemas de patologia, né? Então acaba não sabendo a raiz como são feitas as coisas. Só tem que chegar, atingir... Você tem sentido isso? Sentido isso. Aí até que a ideia que eu te dei, né, poderia passar nas empresas, desafios nas empresas... Vamos montar uma premiação, cada um faz um trabalho dentro da sua área que gosta mais. Um gosta mais de concreto, um gosta mais de revestimento, um gosta mais de gestão, um gosta disso e aquilo, e apresentar, defender o seu ponto de vista, né, do que ele gosta mais para estar qualificando, porque um que gosta mais de concreto, ele sabe é mais eficiente, no outro que sabe mais de alvenaria, o outro que sabe mais de projeto, ele vai trazendo coisas e vai enriquecendo, porque o que a gente vê, acho que todo mundo aqui no aprendizado, você estudar sozinho, você ler, é um aprendizado. Quando você estuda junto e você tem aquela troca... Em grupo, né? Num grupo, vamos estudar para matéria tal. Aí a Jéssica sabe um pouquinho disso, daquilo, uma visão para a gente resolver. Em grupo... Então, você acaba, naquele dia a dia, você acaba absorvendo mais o conhecimento e se dá melhor nas provas, nos trabalhos, né? E até na questão de saber lidar com o outro, né? Eu vejo que vai muita gente que não sabe lidar, né? Não consegue conversar. A comunicação é um problema também, né? E tem muitas vezes a pessoa, como a gente também conhece, profissionais que sabem muito e não sabem passar aquele conhecimento. Isso é uma coisa que eu ia conversar também. Entendeu? Professor, qual a experiência que você tem? Se a gente que é mais novo está sentindo isso, e é meio geral, você vai nas construtoras hoje, o pessoal fala, tá faltando mão de obra qualificada, o pessoal não quer mais estudar, porque assim, na nossa época não tinha uma facilidade de acesso à informação como tem hoje. O problema acho que é a qualidade da informação, né? Porque hoje o pessoal digita lá no Google, enfim, tem até agora o chat GPT que faz até artigo, né? Outro dia eu falei, o que é módulo lá? O cara põe até as referências bibliográficas, né? Tá difícil de disputar, né? Com a experiência que o senhor tem, por que você acha que ao longo da geração foi perdendo essa... porque eu acho que tem dois mundos. Se você vai no Ibracon, parece que você vai numa bolha. Você vê lá 1.200 jovens, até o perfil deles é diferente. Assim, você vai lá e eles estão fazendo concurso, escrevendo artigo, tal. Mas quando você vai para o mercado, parece que ou não são os mesmos jovens, ou parece que esse pessoal não está querendo se qualificar,
uma pós-graduação ou que seja um curso de extensão. Por que você acha que houve esse desinteresse na área de engenharia? Então, Alexandre, eu tenho a visão de duas coisas que acontecem. Uma delas que eu acho que atrapalhou bastante a qualidade da construção civil, em São Paulo principalmente, é a terceirização. Então, no meu tempo, na década de 70, as construtoras, elas eram... A gente tinha os operários, muitos deles morando na obra. Alojamento, morando no era normal. canteiro. Tinha alojamento, era normal. Você treinava, você conhecia todos pelo nome, os que moravam fora até pela família. Então, você tinha uma relação forte, você formava e você mudava de obra de um bairro para outro, uma grande parte ia com você. Ou seja, até você porque estava... eles moravam no próprio canteiro, alguns deles. E qualificação, os mestres iam. experiência. Hoje não, como você trabalha com empreiteiro, o subempreiteiro, o gerente da obra, o engenheiro da obra, ele se sente menosprezado, eu acho. Ele tem menos força, ele tem menos voz. Tem uma rotatividade muito grande, né? A não ser que seja realmente um grande gerente, um grande gestor. E a outra situação que eu vejo é assim, é muito diferente hoje a formação do engenheiro do meu tempo. Então, Sim. quando eu saí da escola, praticamente, todos nós da década de 70, nós temos até um grupinho dos cinquentenários lá, né, que se reúne, se conversa sempre. A gente sabia tudo. A gente sabia os equipamentos, sabia o projeto, sabia a execução e tudo mais. Óbvio, por que sabia tudo? Porque transporte de concreto era com elevador e jirica, que a gente chama jirica, né? Sim, que é o carrinho carrinho de lá. 2 rodas. O jericão, né? Então, isso tudo é muito diferente. Hoje você tem várias opções, você tem bombeamento que você tem que estudar muito, como é que faz, as gruas, o que é mais interessante, coloco um equipamento para distribuir o concreto lá no andar ou não coloco. Tem um que chama Spider, que chama? Spider. Nossa, é uma Spider, coisa lá em cima. exatamente. É uma Homem-Aranha. É uma Homem-Aranha mesmo. E o concreto, que era um só tinha o concreto plástico e o concreto seco. Então, hoje a gente tem várias consistências de concreto. Tem Mercado concreto de aditivos, com fibras, né? Nossa, tem mercado de aditivos. aditivo, tinha 1 ou 2. Hoje a gente tem vários. Então, o engenheiro hoje, eu imagino, eu me formando hoje, eu tenho muito conhecimento, mas a quantidade de informação é muitas vezes superior à minha capacidade de processamento. Mas não é tem nesse como. momento que ele teria que se qualificar mais, assim, mais atrás? É verdade. Não é isso? Teria que se qualificar mais, teria que fazer um esforço grande para participar de equipe, né? Quer dizer, trabalhar em equipe, participar de eventos técnicos, eventos né? técnicos e tudo mais, para ele estar atualizado, para ele ter as informações e para ele trocar a informação, que ele não troca. Então, ele acha que talvez ele é suficiente consultar a internet, o Google, algum desses programas. Que a fonte, de repente, não é a melhor, né, professor? Não é a melhor para ele se desenvolver. Então, as duas dificuldades que eu vejo é conseguir organizar, usar as tantas informações que ele tem, porque passou a ser mais importante você registrar as coisas para prestar contas do que você fazê-las bem feito, né? Então, isso passou a ser mais importante em muitas das empresas. E a questão de você estar sempre terceirizado, quer dizer, você tem uma gerência, uma gestão menor Você tocou num ponto, né? A Jéssica está lá na Cirela e o Richard vai lembrar. Eu concordo plenamente, né? Eu já vim da geração de empreiteiros, porém, a Cirela, na época que o Richard citou, os Orsi obrigava a ter a mão de obra da estrutura, mão de obra própria. Inclusive, tem carpinteiros lá que ficou 20, 30 anos. Exatamente. Na o Cirela. carpinteiro, é o ferreiro, né? Porque ele falava assim do que vibradorista. a estrutura dita a qualidade Tá da obra. culturado, né, com a E empresa. depois montou de instalações. Né? Eu acredito que de instalações deve ter até hoje, né? Tem sim. Então, algumas... Lógico, algumas é difícil. Por exemplo, você ter uma mão de obra... Talvez é a Cirela que é uma diferencial do mercado, né? Sim, mas sim. a maioria é tudo empreitado. Tudo É lógico que alguns serviços é difícil de empreitar. Você pega pintura. Sim, Muitas vezes você não tem acabamento.
no mesmo momento, mas aqueles que é a espinha mesmo da obra, né? Cora ali, né? Que seria estrutura, alvenaria, instalações, Isso. é muito interessante, porque óbvio que tem serviços que é melhor, sei lá, é pouca quantidade, rápido, você às vezes não consegue aproveitar aquele funcionário numa outra obra, né? Você que é empresário sabe disso, né? Então, Eu digo, é que infelizmente para a terceirização fica difícil, porque a mãe tem que ter, né? Porque sim, por as causa do consultoras modelo de são negócio. modelo de negócio, né? Eu falo pelo meu lado, né? Eu digo, a gente dentro da Cyrela, eu falo assim, eu tinha um Alexandre, a gente tinha um processo, começava uma obra. Ó, a gente desenvolveu isso para melhor, treinava o meu pessoal. Aí aquele pessoal que estava aqui ia para outra obra. Aí chegava o engenheiro, como o senhor disse, não estava sabendo que já mudou, porque ele fez uma obra há 3 anos atrás e já mudou. A gente trazia gente com nossos engenheiros, ó, já está sendo feito assim, o Brits validou dessa maneira, então a gente trazia e o nosso pessoal já estava treinado. Então as coisas funcionavam. Tinha uma empresa de instalação, pessoal do gesso, tudo. Então se montava uma Esse equipe, ecossistema aí. um sistema em que todo mundo eram os fornecedores certos, eles estavam sempre atualizados e quando chegava numa obra nova de um gestor novo, ele já sabia que ele já estava sendo treinado, ó, nós estamos fazendo assim, o Alexandre falou assim, ó, Olivinha, a equipe dele não realmente está valendo, olha aqui o procedimento. Então era uma coisa assim da informação disseminada até na nossa equipe. Certo. Então vamos dizer, a consultora não tinha mão de obra, mas o nosso pessoal já estava acostumado com o jeito Cyrela de fazer. Seriam parceiros fortes, Parceiros, né? Talvez né? não seria a mão de obra própria, mas era uma parceria. Agora, Quase Jéssica, que o gestor ia aprender. O líder tem que- isso, né? aprende. Mas o líder tem que saber. tem que Esse saber, o aqui líder é tem que ser flexível, né? Eu até brinco, não pode ser tanto concreto, Então, rígido tem que ser um assim, pouquinho mais né? argamassa, né? O líder tem que... Mas tem esse ponto de quando cresce muito, né? Então, Isso que eu ia assim, falar, você tá com quantos canteiros hoje aqui em São Paulo? Mais ou menos? aproximadamente 70 canteiros em São Paulo. Então, mas também tem uma vantagem, era tudo papel, hoje a informação é Sim. digital, hoje tem muito vídeo. Mas desse desafio, a gente falou, ó, avançou muito os materiais. Não, o concreto a gente está falando porque concreto tem todas as obras, é um sucesso, Tá na curva A. é de um material todos. mais utilizado na engenharia, enfim. Mas não tem só um, né? Hoje tem diversos, né? E teve um avanço muito grande. Qualificação, a gente está falando que está sentindo essa reclamação. E você tem 70 obras para cuidar. Como é que faz para garantir a qualidade? Não, o desafio é grande, bem grande, mas é uma questão muito assim do que já foi comentado, que vem da cultura Cyrela, né? É muito enraizado os nossos processos, independente se a gente está fazendo uma obra Vivaz, está fazendo uma obra Cyrela, Living, é o mesmo procedimento, a gente não varia, porque a qualidade é a mesma, independente do produto final que a gente Sim, vai claro. entregar. Mas essa questão realmente é muito mais complicado quando você passa de 20 canteiros para 60, né? Eu falo isso porque quando eu entrei na Cyrela, a gente tinha 20 e poucos canteiros, né? Hoje, Que já é muito, né, professor? Uma Que já é construtora já que... é bastante. Canteiros, mas não quer dizer prédios. Muitas vezes isso são que eu ia 4, falar. 5, São 6 quatro, torres. Às vezes tem muitas torres dentro de um mesmo empreendimento, né? Só que o que acontece? Quando você tem parceiros, né? Que eu falo, o empreiteiro ele é parceiro da construtora. Então ele está ali junto, a gente senta, discute, define as coisas. Quando você tem parceiros que estão há muitos anos, que trabalham junto, que a gente determina as coisas juntos, é muito mais fácil de manter esse padrão. Quando você cresce muito rápido, você tem que absorver nova mão de obra do mercado que está enraizada com a cultura de outra empresa. Não tô dizendo que Ou tá com nenhuma errado. cultura. Ou com nenhuma. Às vezes é alguém que resolveu montar aquela empresa para atender, viu que era um gap que tinha aí no mercado, e falou, eu vou suprir essa demanda, e vem. Só que aí é tão rápido hoje o processo que a gente às vezes não consegue qualificar e treinar como deveria. E aí vem naquele ponto que você comentou ali, Richard, de atrás também. A gente tem muitos gestores hoje, líderes, né, que estão encabeçando grandes empresas, né? Empresas novas estão chegando no mercado, que é importante, mas são gestores que nunca foram do chão de obra. Não sabe exatamente o que era estar ali no dia a dia, não sabe o que é acompanhar, né, uma obra do início ao fim, entregar, e não sabe quais são os desafios dessa gestão no campo. E aí fica cobrando aquele resultado, mas não sabe Mas ali... não entregou, às vezes, até o recurso, né? Não entregou o Técnico, né? Não recurso. estou nem falando recurso financeiro. Exatamente. Eu até brinco, quando eu vou hoje nas obras, eu falo que tem duas formas que o pessoal me trata. Quando eu chego na obra para ver a questão da qualidade ou da parte de desenvolvimento, eles me tratam de um jeito.
quando eles não me conhecem. Depois que eu sento e converso, falo, não, já toquei obra, eu já entreguei obra, eu virava a noite concretando. Aí eles começam a me olhar de outra forma. Não, ela tá falando porque ela já viveu isso aqui, então vamos escutar o que ela tá Questão falando. da postura. E a questão de você mostrar que você viveu aquilo, que você É, entende a o lado postura, dele. O ser postura humano é profissional. natural, ele só vai aceitar uma coisa se você vivenciou. Ele vai ter aquela empatia com você, né? Isso. Exatamente. Isso é bom. Exatamente. Isso é E a importante. comunicação é importante, o tom que você fala, né? Exatamente. E aí tem essa questão de as cobranças estão cada vez maiores, a gente precisa mostrar resultado. E as pessoas, por mais que elas busquem ser qualificadas, elas não têm nem tempo para isso, né? Para buscar esses conhecimentos. Então a gente precisa realmente criar essa cultura de cada vez mais essa busca contínua pelo conhecimento, né? Mas, Jéssica, eu sei que você gosta de estudar outras coisas também, né? De ciências aí, né? De comportamento. E o professor falou muito bem. Na minha época, poxa vida, né? A gente ia atrás, né? Eu tô sentindo também que, assim, falta um pouco de suor, tá? Para ir atrás de estudar, né? Por exemplo, As pessoas se contentam com a informação fácil. isso, a O receita, né? superficial, entende? Por exemplo, ó, o Ibracon. Vamos lá, o Ibracon. Eu fui pegar uma informação ontem que eu tive eu vou fazer um curso amanhã e eu queria saber quantos engenheiros tem civis no Brasil, né? Então, é próximo de 500 mil hoje engenheiros civis. Próximo de 500 mil. Vamos supor que tem gente que está lá, está errado o cadastro, ou não atua na área, enfim, que seja 250 mil, que é a metade, uma ordem de grandeza. 350 mil. 350 mil, que seja. O Ibracon, por exemplo. A função do Ibracon que eu vejo. Poxa, concreto tem em todas as obras. É um congresso. É um instituto. Nem vou falar do congresso, é um instituto. Que disponibiliza uma bibliografia de altíssima qualidade. E atualizado. Né? Atualizada. Promove cursos e seminários de altíssima qualidade. Com os melhores profissionais do mundo. Um dos últimos Ibracon veio... O senhor trouxe presidente da... O CODUR, Rio, do CODUR, Vem Cá, teste de incêndio, referência de incêndio, presidente da FIB, da ACI, Poxa vida. E aí a gente comemora que tem 1.200 inscritos. Mas 1.200 dá perto de 500 mil. Nem 1%, nenhum. A 0,2%. Mas já é um pessoal bem diferenciado. É verdade. Só que às vezes você vai dar curso, eu vejo o sofrimento, que você tem dificuldade de captar. Eu não acho que é erro do Instituto. Eu acho que também o pessoal não está indo atrás para se qualificar. E eu lembro que, pelo menos na minha geração, professor, que vamos dizer assim, nós estamos em 3 gerações aqui, a gente ia atrás para fazer curso. Eu fui fazer curso com você. Né? Não sei se você pode, né? Não... Pode. Pode, Brits? Pode e deve. Pode, Brits. Pode, Brits. Toda vez que eu falo senhor, você me dá um puxão de orelha. Mas eu fui fazer curso, porque meu irmão estudava com você e falou, o Paulo Helene é a referência de concreto. Poxa vida, tem tanto livro que a gente vai pegar, às vezes a pessoa não está mais viva, às vezes a pessoa está em outro país, você não tem acesso. E aí, a maior referência está disponível, tem um curso, eu ia lá assistir, fazer, e eu tinha, como é que eu posso dizer, orgulho de ter um certificado assinado por você e eu colocava na parede. Eu até brinco, eu falo assim que a maior felicidade que eu tenho hoje é de, pelo Ibracon, eu ter acesso e ser amiga das minhas referências bibliográficas da graduação. É isso. Conhecer o professor que escreveu o livro. Sim. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu estudei na Uninove e eu estudei com um dos orientados do professor, que era o Salomão Moni Levi, que era o coordenador. E então eu aprendi o método de dosagem de concreto com o livro do professor. Quando eu conheci o professor, poxa vida, eu conheci o autor do livro. O Ibracon tem essa função. O que falta para atrair mais gente? Por exemplo, você não está vindo da mão de obra? Por exemplo, nós não estamos conseguindo que a pessoa física tal. De repente, uma empresa igual a do Richard, uma empresa igual a Cirala também poderia fomentar, fazer cursos internos. O que você acha que a gente pode fazer para virar esse jogo dessa qualificação via Ibracon ou via empresa, na sua experiência? É muito importante ouvir isso hoje. Eu acho que você tem razão, Alexandre. Assim, falta talvez um pouco da parte dos engenheiros de hoje em dia, dos profissionais,
de vontade própria, de ser de aprender, né? De evoluir. Eu acho que falta desenvolver. eles se acomodam com uma situação e aí a gente tem que pensar assim, por que, por exemplo, no meu tempo, e acredito no tempo de vocês, a gente não podia fazer um determinado curso ou participar de um congresso, a gente ia e depois negociava com o chefe e compensava virava, aquelas compensava a horas, hora. compensava a hora, pagava do bolso, trabalhava né? e pagava do bolso e ninguém. Eu me lembro que uma das vezes que eu tive que ir num congresso, queria ir num congresso porque ia ter gente importante lá na Argentina. E o camarada justamente falou, o meu chefe justamente disse isso daí, não, mas nós não vamos financiar. Eu falei, não, mas eu vou Eu financiar. só quero que você me libere esse dia, Você porque me libera você pode esses me dias chamar aí, de né? repente. Né? Tudo bem, desde que você compense depois. Quer dizer, era assim. Era assim. O conhecimento a gente conseguia a preço, vamos dizer, De ouro, né? de próprio. Você punha investimento Investir, né? seu, você investia no conhecimento. Hoje, eu acho que tem um lado errado aí da coisa, que é da parte dos empresários de não valorizar isso nos seus funcionários, não valorizar aqueles que fazem têm esse tipo de atitude, e a facilidade da informação, quer dizer, muitos cursos hoje, eventos Aprenda e tal, tudo de concreto em 2 horas, né? 2 Tem esses, né? horas, receba a informação grátis, é Sim. gratuito. Então, Uhum. isso talvez desmerece um pouco. Eu vejo que em outras profissões, às vezes profissões assim técnicas, mas de outra área completa, vamos falar de estética, por exemplo. Perfeito. Um curso é muito mais caro e são todos pagos e muito bem pagos, e na engenharia não é. Então, eu acho que isso é um erro um pouco das nossas associações, talvez das nossas próprias empresas, de não valorizarem. Eu acho que quem trabalha com autocostura sabe que tem que valorizar o manequim, tem que valorizar porque aquilo é um negócio deles. E a engenharia parece que não percebeu ainda que ela tem que valorizar o produto que ela faz e as pessoas que estão envolvidas na produção daquele produto. Entende? Perfeito. Essa é a visão que eu tenho. Eu sei, pode falar isso. Assim, o meu lado como empresário, que eu falo, eu acho que eu trabalhando como, vamos dizer, um empreiteiro, um especialista que trabalha para a Cirela, né, e para as outras que eu tinha um enriquecimento, eu trabalhava para a Cirela, trabalhava para a Ivem, trabalhava para Tecnisa, Exetec, Sim. e também era bom assim que eu trabalhando eu via um pouco de melhor em cada empresa, ia levando, e a gente avaliava falava aos isso. olhos, olha, tal tá fazendo isso, Legal, ou essa troca é aquilo, legal. eu conversava com o gerente, ó, É um o benchmark. pessoal tomou uma atitude assim, quer fazer, era legal. Eu digo que eu vejo de muito curso de especialização também fora da minha área de gestão de pessoas que eu fiz na GV, Sim. e olhando também, lendo livros, olhando no mundo inteiro profissional. Eu digo que o peão, eu digo que é o de obra ou de indústria, ele é facilmente manipulado. O problema está no topo da cadeia. Então eu digo a O mesma problema está coisa. na liderança. Na liderança eu falo para o senhor. Então vamos dizer, um engenheiro que está no médio, ele não está no topo, um engenheiro de produção, um gestor. Eu acho que tem que fomentar de cima para baixo, que é uma das coisas que eu comentei, que eu acho que Sempre a liderança. como você tem acesso a diretores, a donos de incorporadora, de consultora, tentar fazer o pessoal se qualificar. Programas de tem a qualificação. premiação. Exatamente. Entendeu? Incentivar, Todo mundo né? quer o Incentivo, só o premiação, PLR, reconhecimento, receber o salário. PLR simplesmente porque atingiu a meta. Custo e né? prazo. Se você colocar no PLR só custo e prazo, Tem o ser que, o que a tripé, pessoa vai né? buscar? Custo e prazo. Ela vai esquecer Ué, a qualidade, Lógico, ela vai esquecer tudo. mas é que você subliminarmente está pedindo custo e prazo. Isso. Então, agora a Cirela, eu vi, já teve vários programas de qualificação, e uma coisa legal é que ela não distingue quem é mão de obra própria e quem é empreiteiro, né? Todos participam. E eu vi que começou um agora, tem até uma campanha que eu vi na internet, né? Qual que é o nome? É um curso que a gente criou agora para gestão de obras, mas é uma qualificação técnica. Então, foi junto aí com o Grazina, né, que é um grande o Grazina é impulsionador. nosso amigo, né? E um grande impulsionador dessa parte do desenvolvimento de conhecimento das pessoas dentro da empresa.
E é uma questão tanto técnica, então nós temos módulos técnicos para os engenheiros recém-formados, que a gente chama aí de trainee, engenheiro 1, e a parte também de soft skills, para desenvolver a parte de liderança, comunicação, gestão de conflitos, mas a parte técnica é o que prioriza, né? Então a parte técnica de fundação, eu dei um módulo aí de controle tecnológico, concreto, então a gente tem trazido profissionais também do mercado para dar aula, algumas coisas nós mesmos de dentro, né, conseguimos suprir esse conhecimento técnico, mas também a gente está trazendo de fora para realmente fortalecer a nossa equipe e trazer esse conhecimento técnico para eles também permearem dentro do canteiro, né? Então acho que é isso, é meio que você falou, porque assim, se o jovem não está indo buscar, a empresa também pode fomentar. Exato. Porque ela que vai sair ganhando. Exato. E é no horário de trabalho, né? Então eles têm ali um dia que eles param do trabalho, horário mesmo de pra serviço não ter desculpa normal. de ele não ir que é fora do horário, Exato. Às vezes tem outra coisa. Faz parte da rotina dele, né? Essa aula. Tá. Por exemplo, quando eu até converso com a minha esposa, quando eu fiz o TGP, meu filho nasceu em 2006 e eu não vi meu filho crescer, andar os primeiros passos. Minha esposa filmava porque Tava chega à noite estudando, final de semana se reunia com os outros dois amigos, né? Um era da Cirela e o outro era de uma outra empresa que era até concorrente nosso, né? Que era da Technologies, né? E não tinha tempo. Mas é o sacrifício, né? É uma fase, né? É um sacrifício, é um investimento. Né? A minha esposa chegou e falou assim, foram 2 anos difíceis. É difícil, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é muito ganhamos, difícil. Né? Quer dizer, você vai dar qualidade de vida pro seu filho, né? O meu crescimento como profissional mudou. É o sacrifício. Muitas vezes, é o que eu digo, muita gente está indo na faculdade somente, vamos dizer, a gente falar, é um consórcio, né? Daqui 60 meses ele é contemplado com um título. Ele quer colher sem plantar, né? Entendeu? Então, e realmente isso está complicado. E não é assim. E eu acho que é só através mesmo do que a gente... Claro que a faculdade ajuda muito. Eu digo, pessoal, mas para que eu vou usar isso? Eu não vou no laboratório. Gente, você vai estar estudando. Tem tempo para tudo. E você vai criar um raciocínio lógico para você resolver problemas do seu dia a dia. Claro. Né? Eu tive o caso de um rapaz que trabalhava comigo. Ele era técnico de edificação, depois ele fez tecnologia e ele queria fazer engenharia. Começou a fazer engenharia e ele pegou e falou, vou desistir. Eu falei, você vai desistir por quê? Não, porque é difícil, eu vou não desmerecer na arquitetura, eu vou fazer arquitetura. Falei, aí eu cheguei e apontei um outro engenheiro formado. Falei, você tá vendo aquele lá? Eu sou muito melhor que ele, então ele conseguiu ter o título de engenheiro, por que você não consegue? Foi aquilo, foi o combustível para ele. Né? Tem que conquistar, né? Não tem sacrifício, não tem que ter sacrifício. Porque infelizmente, o que eu falei, não é que o mercado quer um título, mas por você não ter um título, não ter um papel, você pode ter o conhecimento, experiência que muito mais que um engenheiro. Mas quando tiver um mercado formal, difícil, ele vai chegar alguém e vai abusar de você. Né? Eu queria comentar uma coisa também, Alexandre, que eu acho que é interessante talvez para a gente pensar. Hoje existe uma acomodação, assim, a gente acha que, por exemplo, a Samsung vai desenvolver o telefone e vai trazer para mim essa informação. Então, é um pouco de ilusão, eu acho, do engenheiro, do construtor, que eu comecei assim e gostei e valorizo muito, eu acho o principal da cadeia, é que ele achar que os outros vão trazer a informação, que o do aditivo vai trazer a solução, o da forma vai trazer a solução, o do concreto vai trazer a solução, quando na realidade ele tem que ser o líder, eu entendo. Ele tem que pensar num... Ele tem que ser o protagonista do negócio. Ele tem que ser o protagonista e ele vai solicitar, vai demandar daquele grupo de empresas que tragam soluções para ele, mas não é ele ficar acomodado esperando que essas empresas, digamos assim, percebam quais são as necessidades, os interesses do construtor e deem a resposta, porque aí ele tem que ir atrás. Ele tem que puxar por elas e não ficar acomodado muito bem achando colocado. Que vai trazer informação. E para puxar precisa estudar. Precisa ler uma revista técnica. Estar presente nesses eventos para ter a troca. Por exemplo, nós temos pouquíssimas revistas, né? Inclusive, infelizmente, a Pini não publica mais a técnica e a construção, mas nós temos uma revista Concreto, por exemplo, que é uma revista referência técnica
E muitas vezes eu vou no... Muita novidade, traz não, lá. total. A gente importante. fala concreto, porque a Ibracoma tá cheio de... Nossa, tem coisa de desempenho. É concreto e construções, Concreto é e o nome construções, dela. Então, assim, o concreto é a saída, vamos dizer. Mas tem tudo que é complementar, né? Fala de tudo. Exatamente. E muitas vezes eu vou no canteiro e a pessoa está reclamando de uma qualificação, tudo, e falta um pouco de senso comum, de bom senso, de falar assim, poxa, mas você lê uma revista técnica? Você pega em medicina, tem várias revistas, né? Até em RH, né? Você pega em RH, tem várias revistas. Você participa de seminário da sua área? Falta o Você é o quê? protagonismo, Você é um né? projetista de instalações? Sou. Qual foi o último seminário de instalações que você foi ver Isso. para ver a atualização que tem em eletrodutos ou em tubos de instalações hidráulicas e tal? Porque poucas empresas vão ter recurso para ter um departamento de desenvolvimento tecnológico igual a Cirela. Não é cultura ainda na construção ter isso aí. Não. E por mais que você busque um consultor, é uma pessoa que vai vir e vai ficar poucas horas, né? Você não vai... Então, eu acho que está precisando realmente disso. A gente, acho que entrou aqui, tem institutos, tem a própria consultora que precisa fomentar, mas precisa também da pessoa querer, né, professor? Precisa do protagonismo da carreira da Não pessoa, é? né? Precisa da vontade própria de Senão não chegar adianta, lá, né? né? De se diferenciar, de estar Tem que ser atualizado. Exatamente. É isso aí. Precisa. E como você vê hoje, o pessoal tem falado muito assim, o que eu vejo que às vezes até tem mais aderência do que a parte técnica, que eu concordo totalmente com vocês, que a gente começou a dar tanto valor para a gestão. Então, assim, pós-graduação em gestão de processos, empreenda, enfim, coisas para uma carreira, vamos dizer, pessoal, que a parte técnica ficou de lado, né? Como você vê essa questão de esse pessoal dessa carreira de gestão, de empreendimento, consegue puxar por esse lado e a gente técnico não está conseguindo, para a pessoa se especializar, por exemplo, ela falou controle tecnológico. Hoje, poucas pessoas, você vai na obra lá e muitas vezes tem uma empresa terceirizada para cuidar de todo o controle tecnológico e muitas pessoas que estão na obra não estão dominando até aquela interpretação de um relatório. Né? Da Isso leitura da acontece norma, muito, né? da leitura da norma, né? Por que você acha que às vezes tem essa aderência maior em gestão de processos, enfim, cursos assim? Talvez porque acho que o Richard até falou isso, né? Que falta aquela vontade também de estar tá na obra, de estar com uma bota, estar junto do concreto, pisando Olhando, no né, barro, como é que é o comportamento olhando, dele. subindo junto. Eu acho que esse prazer de estar construindo algo é que falta em alguns colegas nossos. Nem todos têm, eles acabam tendo uma visão mais de organizar processos, de trabalhar na frente de um computador e tal. Eu tenho uma proposta que mais digamos, é cômica do que, na verdade, real, né? Que seria assim, eu acho que nas obras, hoje em dia, tinha que estar desligada a internet, o ar-condicionado e tal, até o meio-dia. Então, na parte da manhã, todos os engenheiros tinham que estar lá Dar a volta na no obra, canteiro, né? no canteiro, subindo, descendo escada, elevador, etc. E aí, depois do almoço, aí colocava a internet funcionando, o telefone e o ar-condicionado. Aí Proibido melhorar marcar as reunião obras. de manhã. Exatamente. Eu brinco até na empresa, eu chego e falo assim, né, nós como engenheiro, você olha, não tem que chegar às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã o mestre, o encarregado está distribuindo. Depois disso, ele vai ver a demanda do quais são os problemas, que aí ele vai ter a necessidade, a partir das 8 horas, do engenheiro. Entendeu? Que a pessoa não consigo resolver tal problema, ou isso e aquilo. Aí o engenheiro estar 8 horas junto com o seu mestre, com o seu encarregado, com os seus estagiários. O que a gente não resolveu? Qual que é o problema? É isso, então vamos resolver dessa maneira. E não chegar, deixar depois do almoço ou ir lá, não adianta, porque as coisas se A resolvem obra de acontece manhã. de manhã. A obra acontece de manhã. Alguns não tem mentores, né? Eu tô lembrando aqui, eu lembro que uma vez eu tenho um Felipe que eu adoro, o Felipe foi engenheiro da Cirela, ele é empresário hoje da MZ3, né? E uma vez ele ficou bravo que falaram esse negócio do ar-condicionado generalizado, né? Mas ouvindo os Ores, o próprio Felipe, o Tadeu, que está até hoje lá, são engenheiros da velha guarda
que eu também aprendi com eles e fazia isso, que eu também acho assim, se é 7 horas, se é 8 horas, precisa o líder tá no chão de fábrica, que é o canteiro, Isso. de manhã passando para sentir a obra. Poxa, que você fique 1, 2 horas dando uma volta no Segurando, canteiro, né? Precisa escutar o pessoal conversar do campo com as também, pessoas. né? A dificuldade. Isso. Você tem que conquistar o mestre, o encarregado, os próprios operários. Por exemplo, eu já fui em obra que o pessoal ia dar um treinamento com PowerPoint na sala de treinamento, mas não está lá em escala real. Tem que ir pro campo, né? Um treinamento em campo. Você vai mostrar uma foto e um vídeo de como faz uma parede, não podemos ir lá É, com o bloco e fazer. Mas onde está o erro? Talvez na gente, né? Que eu acho que da mesma forma que a gente brinca que nossos filhos hoje estão mais mimados, né? Aliás, você subiu a régua, né? Você falou que era casado e falou o nome de filha, tudo, né? Subiu a régua. Eu sou casado com a Valéria e o pai da Sara, tal, porque senão acabou. O Pod Brits vai só ter Só tem uma Uma edição. edição. só uma edição, pô. Eu não falei até agora. Depois. Né, professor? Já, O aqui Richard- já. Alexandre Brito. subiu, ia ter só uma edição, viu, Zaga? Aí subiu a régua aí. Então, assim, eu acho que assim, nós também mimamos muito. Tem a questão de. Melhorou muito os processos, vamos falar, gente, para a própria mão de obra, né, professor? Hoje tem muito equipamento, tem muita coisa de racionalizado, tal, que não é mais aquele serviço tão pesado como era antigamente, né? Em 20 anos, isso aí evoluiu absurdamente. E também nós temos uma exigência para o engenheiro que se a gente não cuidar dele, é o que o Richard falou. Se você tem um plano de metas que é custo e prazo, e você hoje delegou muita coisa para a obra que fazia no escritório, então, por exemplo, contratos, medições, apropriação de mão de obra. Quando você vai ver, o engenheiro está com tanta função burocrática que não é nem que ele não está querendo. Nós precisamos cuidar de ter um equilíbrio. Não tem tempo, Porque, né? poxa vida, nós começamos a colocar tudo na obra, até por uma questão de custo também, de centralização e tal. Aí ele vai fazer toda a contratação, ele vai fazer toda a medição, ele vai apropriar toda a mão de obra, ele vai preencher. Tem uma infinidade de relatórios, de indicadores, que são todos importantes. Mas se você não fizer uma equipe que ele consiga fazer isso e também andar na obra, nós estamos matando ele. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio. O que você acha, Jéssica? Você vê por aí também? Não, concordo totalmente, porque ele precisa também ter esse equilíbrio e ter o tempo destinado para ir para o campo. Do mesmo jeito que a gente falou, tem que ter o tempo dedicado para estudar, para se qualificar, ele também precisa ter esse tempo do campo. Então, precisa realmente equilibrar esses pontos, né? Tanto da gestão quanto do dia a dia mesmo, da rotina, de estar ali presente. Perfeito. Eu digo, pondo nesse lado, que aconteceu um fato comigo. Trabalhando para a Cyrela, a gente via todos os indicadores, todo mundo preenchia tudo. E conversando com um amigo em comum que gerava isso, né, na Cyrela, eu falei assim, você gerava tudo aquilo, você sabe esse índice, você sabe aquele índice, Sim, sabe o porquê, isso, sabe por que aquilo, que mede ele isso? não sabe. Saber o porquê. Entendi. de Você cada criou um coisa. robô, né? Eu Você criou um chegava, robô. eu ia na sua obra, eu olhava lá, acompanhava a obra, todos os índices da Cyrela, eu estava vendo, eu estava aprendendo. Sim. Você não teve o trabalho, o negócio estava na sua mão, custo, quanto que custa isso, quanto que custa aquilo, quanto que vai de imposto e tal. Eu estava olhando, aprendendo uma coisa que a sua empresa fazia você disponibilizando. fomentar e você não perdia tempo Virou robô. para olhar, analisar Mas o aqueles que é números. engenharia? O que é engenharia para um professor Paulo Helene? O que é o engenho? É você entender a engenhosidade, o mecanismo que faz aquilo funcionar. Acho que falta o Senão não porquê. tem sentido. Isso Senão não precisa ser engenheiro. E a Não curiosidade. é? Ele vai ser um executor. curiosidade, Você o tem porquê, que entender né? por que o módulo... né? A gente conversou disso muitas Isso, vezes. Por que o importante. módulo tem que ser alto ou baixo? Não pode simplesmente estar no projeto número e ele ter que executar. E Por esse que hoje o FCK é o dobro do que era na época aqui? Ele tem que entender o porquê, não é isso, Jéssica? E esse é o diferencial também que o engenheiro tem que ter, porque se a gente ficar fazendo as coisas sem saber o porquê, o robô vai vir, a máquina vai vir, Vai vai normal. substituir. Agora, a nossa mente, o que a gente pensa, a mentalidade do engenheiro que vem realmente do diferencial ali, de estar no Aprendeu dia a dia... por quê? Acho aprendeu que por nós quê. chegamos num Isso num não consenso. substitui. Que é a criança que ela nasce, por que isso? É. Aquela fase, por quê? É o porquê. E falta isso.
É um pouco do que você falou aí. Agora você deu até o exemplo do módulo, né? Por que que eu tem horas que eu quero um módulo baixo e tem horas que eu quero alto? Tem que entender o porquê. Por que que eu quero horas eu quero uma deformação lenta grande e horas Isso, eu quero uma deformação claro. lenta pequena? Por que que o FCK Tem que hoje entender é o isso dobro? daí, porque às vezes são contradições. Por quê? Ah, mas o prédio não caiu. Não, mas nós estamos discutindo outros parâmetros de desempenho, de durabilidade. Por que que o Isso. consumo de cimento? O porquê, eu acho que é o diferencial. Acho que nós conseguimos chegar num consenso. Exato. E, professor, eu queria agradecer. A gente poderia ficar conversando horas, Por um bom dias, tempo aqui meses, ainda. né? Você pode vir aqui quando você quiser. Mas nós estamos chegando ao final do nosso Pod Blitz e chegamos num consenso gostoso que é o porquê. Gostou dessa? Essa é boa. Então eu queria te agradecer A razão das profundamente. coisas é fundamental. Beleza. Seja apaixonado pelo porquê das coisas, É isso. né? Exatamente. Queria te agradecer profundamente de vir nesse nossa estreia, né? Em Eu que nome aqui agradeço. do C3, em nome do Pod Blitz, tá? Da Oxy aí que tá. Eu quero desejar vida Patrocinando. longa pro Pod Brits. Eu quero que você volte. Isso aí. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Jéssica, é um prazer também, sou seu fã, né? O seu entusiasmo, se toda a geração fosse igual a você, a gente estava muito feliz, né? Então, queria te dizer que foi um prazer e te convido para vir aqui fazer parte da bancada, viu? Em público, porque é mais fácil de você não falar não, É, de você estar com a gente sempre que for possível, né? Que não te atrapalhar. Mas agradeço profundamente aí da sua presença aqui, viu? Obrigada, Lê. Obrigada, Richard, pelo convite. Foi muito bom conhecer um pouco mais, conversar com vocês, compartilhar. Agradeço pelo convite, já está aceito. Também vou falar Tá bom. ao vivo aqui para É ficar lógico. registrado. Obrigado bom. mesmo, foi uma troca muito enriquecedora e é sempre um prazer aí estar junto com o professor Paulo Helene, aprendendo cada vez mais. Obrigado Muito bem, mesmo pelo convite. beleza. E aí, Richard, gostou? gostei, muito obrigado aí, pela né? presença de todos, né? E vamos lá que o Pod Blitz continue É isso aí. enriquecendo e ajudar a melhorar bastante essa nova geração, enriquecer a nossa engenharia, para a gente ter um desempenho melhor, uma qualidade melhor nos nossos empreendimentos. Beleza. Pessoal, então vamos encerrar. Quero agradecer. Aguardo os próximos episódios em nome do C3, da Oxy Engenharia. Foi uma grande oportunidade, uma honra estar com esses profissionais conversando. E o Pod Blitz vai sempre aí fortalecer a engenharia e ter grandes nomes da engenharia civil para a gente trocar ideia e saber o que as pessoas pensam. Esse é nosso objetivo. Muito obrigado.